Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu hoje quero tratar de um texto com vocês que é conhecido, mas eu queria mergulhar um pouco mais nesse texto e extrair daqui algumas lições para nós. E esse texto está em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20, e nós vamos ler essa passagem. Lucas 3, de 1 a 20. Peço que você, ao término da leitura, mantenha sua Bíblia aberta no texto comigo, por favor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu vou tomar um pouquinho de água e já vamos iniciar. Irmãos amados, João Batista pode ser considerado por nós como a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. Ele fecha as cortinas do Velho Testamento e abre as portas do Novo Testamento. O propósito de Lucas é introduzir-nos João Batista, o homem que num tempo de grande crise local,
regional, nacional e mundial, foi levantado por Deus para o que nós chamaríamos hoje de um grande avivamento. Temos que entender isso, porque parece-nos que crise é o cardápio do dia de todos nós. A crise política, a crise econômica, a crise moral, a crise ideológica, a crise espiritual. E tem hora que você olha para o cenário com um certo pessimismo, com um certo desânimo, até com um certo ceticismo. Será que é possível mudar? Será que vai mudar? Será que Deus pode virar a mesa da história e trazer um fato novo? E mexer com as estruturas? E levantar alguém? Mesmo que num deserto, para que esta palavra atraia multidões, e essas multidões sejam confrontadas e conclamadas ao arrependimento. Então, é sobre essa pessoa que eu quero tratar hoje aqui com vocês. E a primeira coisa que Lucas vai fazer é trazer para nós o pano de fundo, o panorama, as circunstâncias. E ele começa do geral para o particular. Ele começa do império para a província. E ele vai nos dizer que João Batista foi levantado por Deus no 15º ano do reinado de Tibério César. Vocês se lembram de Júlio César? Depois vocês se lembram do sucessor dele, César Augusto, que governava o mundo quando Jesus nasceu. Mas desde o ano 14 depois de Cristo até o ano 37 depois de Cristo, governou o mundo Tibério César, que era filho adotivo de César Augusto. Se ele começa a governar no ano 14, e se foram 15 anos depois que ele começa a governar, eu estou falando que João Batista foi levantado por Deus no 29º ano de Tibério César. O cenário mundial, no que tange ao Império Romano, era um cenário de muita tensão naquele tempo. Essa era a política internacional, de muita tensão. Mas se você vem para a província de Israel, que estava sob o domínio de Roma desde o ano 63 a.C., o cenário era mais preocupante ainda. Se não, vejamos. Está escrito aí: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Você vê uma quebra aí de paradigma no verso 2. Que quebra de paradigma? Aliás, no verso 1 ainda. Você vê 3 membros da família herodiana e você vê um governador romano. Vamos introduzir isso melhor, porque eu preciso gastar um tempo no pano de fundo para vocês entenderem melhor essa passagem. Quando Roma conquista esse território de Israel, no ano 63 a.C., com Pompeu, ele nomeia Antípater como rei dessa região. Antípater morre e o seu filho Herodes passa a governar todo Israel e recebe do imperador romano e do senado romano o direito de ser chamado rei de Israel. O Novo Testamento fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, foi o que mandou matar Tiago em Jerusalém, capítulo 12 de Atos, e Herodes Agripa II, que diz para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Herodes o Grande foi um grande empreendedor. Tudo que tem de grande em Israel foi ele que construiu. Ao mesmo tempo que ele construiu um templo para Tibério César, lá em Cesareia, ele construiu um magnificente templo em Jerusalém, para os judeus, maior do que o templo de Salomão. Ele construiu o Porto de Cesareia, ele construiu a fortaleza de Massada, ele construiu a fortaleza de Antônia. Ele era um grande empreendedor, mas era um homem louco. Ele casou-se 9 vezes, mandou matar seu cunhado, sua sogra, a sua esposa preferida, Mariana, mandou matar seus filhos. Ele era um monstro, por isso que ele mandou matar as crianças de Belém. Quando ele morre, o governo dele foi ocupado por 4 dos seus filhos, por isso se chama de tetrarcado.
tetrarquia, quarta parte de um governo. Coube a Arquelau a tetrarquia da Judéia, onde estava Jerusalém. Mas ele era tão mal, que o próprio povo judeu pediu para Roma tirá-lo do poder e colocar em Jerusalém, na Judéia, um governador romano. É por isso que você não está vendo aí o nome de Arquelau nessa lista, é só conferir depois em Mateus 2, que Arquelau era o tetrarca da Judéia. Tanto é fato que quando José retorna com Maria e o menino Jesus do Egito, sabendo que Arquelau governava na Judéia, foram divinamente advertidos para não ficar ali, e então foram morar em Nazaré, para cumprir o que fora dito pelos profetas, que ele deveria ser chamado de Nazareno. Pois bem, então aqui você vê a mão de Roma num governo da família herodiana. Pilatos não é o primeiro governador, ele é o quinto governador. É o quinto governador. Estamos falando aí do ano 29 do governo de Tibério César. Pois bem, ele prossegue e diz que governava na Galiléia o Herodes Antipas, nós chamamos de Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconice, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Essa família herodiana era absolutamente perversa, cruel e devassa. Governador Pilatos, ele era tão mau, que na torre lá, ele mandou misturar o sangue dos galileus com seus sacrifícios. Então, se você olha o mapa político da província, é de homens terrivelmente malignos governando. Mas talvez você diga o seguinte: bom, se o cenário político era tão complicado, quem sabe o cenário religioso seja melhor. Então vamos ver o versículo 2. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Bom, você vê algo estranho aqui, porque não tinha dois sumos sacerdotes, era um só. O problema é que a religião estava corrompida àquelas alturas. Para você ter uma ideia, do ano 37 a.C. até o ano 26 depois de Cristo, em Jerusalém tivemos 28 sumos sacerdotes. Era um cargo político vendido a preço de ouro. Esse sumo sacerdote Anás, que era sogro de Caifás, havia sido deposto. Entretanto, ele era muito popular e ele continuava no cargo. Então ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o genro dele era o sumo sacerdote de direito. Tanto é fato que quando Jesus foi julgado, Jesus foi interrogado primeiro por Anás, mas na hora de enviá-lo ao governador, quem deu a canetada foi Caifás. Ou seja, se a política mundial e regional estava corrompida ao máximo, a religião estava num estado de apostasia deplorável. Então não tinha jeito de ser um ambiente mais hostil, um cenário mais cinzento. E você diz: meu Deus, tem esperança. Então veja comigo, versículo 2, é nessa conjuntura que está escrito: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus vira a mesa da história, Deus cria um fato novo, Deus levanta um homem estranho, que se veste de maneira estranha, que se alimenta de maneira estranha, que mora num lugar estranho, que prega num lugar estranho. Porque note que a palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, nem a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima ou Jerusalém, nem aos sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, e veio a João no deserto. E aqui você aprende uma lição maravilhosa: não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande cidade, não importa se numa grande metrópole, não importa se numa grande catedral, ou numa casa de chão batido, ou mesmo num deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões vão se ajuntar para ouvir. Eu tive o privilégio de visitar Quacisabando, onde houve um grande avivamento em 1966, e lá tem um templo construído numa fazenda,
nem um patrimônio nem uma vila é uma fazenda, um templo para 15 mil pessoas, e caravanas do mundo inteiro vão lá ver o que Deus estava fazendo, e que Deus fez naquele lugar. Agora notem comigo, por gentileza, alguma coisa muito preciosa aí nesse texto. Está escrito no versículo 3, a dinâmica desse pregador. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, primeiramente, vamos ver a dinâmica do pregador. João Batista não é um pregador trancado entre quatro paredes. Aliás, irmãos, essa foi a dinâmica dos profetas, de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Será que isso não deveria nos ensinar algo? Hoje nós temos a cultura como igreja de viver uma realidade centrípeta, para dentro, quando a natureza da igreja, a missão da igreja é centrífuga, é para fora, é para ir lá fora onde as pessoas estão, lá na praça, lá na rua, lá na universidade, lá no hospital, lá no comércio, lá na indústria, lá no campo. Ele não viveu confortavelmente instalado no templo de Jerusalém, ele foi para o deserto e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Agora, outra coisa digna de nota, qual era a natureza da mensagem dele? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Notem, irmãos, um fato muito importante. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Até João Batista, nós estamos falando num período de 400 anos. Quando Malaquias encerra o seu ministério, o império que governa o mundo é o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa cai nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio. Filipe, da Macedônia, quer espalhar a cultura grega, a cultura helênica, para o mundo todo, mas ele morre, e o seu filho Alexandre Magno começa a reinar com 20 anos, e reina 13 anos, até os 33 anos, sendo muito mais empreendedor, ousado do que seu pai. Com a morte de Alexandre Magno, aos 33 anos de idade, ele não tinha herdeiro, todo o seu império é governado por 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o comando dos sírios, os seleucidas, ora sob o comando dos egípcios, os ptolomeus. No segundo século, houve a importante tradução do Velho Testamento para o grego, a versão chamada Septuaginta, e houve também uma grande batalha, a batalha dos Macabeus, quando Antíoco Epifânio profana o templo, sacrificando uma porca no altar. Então Judas Macabeu, Matatias Macabeu, essa família macabeia, entra nessa guerra e ganha essa guerra, e tira Israel deste domínio estrangeiro. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Logo em seguida, vão surgir 2 grupos de resistência à helenização do judaísmo. Ou seja, é a infiltração da filosofia mundana dentro da igreja, é a secularização da igreja, é botar uma nova mentalidade dentro da igreja. Qual o partido principal? Os fariseus. Irmãos, os fariseus que vocês leem no Novo Testamento, não era esse grupo no começo não, era um grupo de avivamento e de reforma, resistindo à helenização da cultura cristã, que nós chamaríamos pré-cristã, do judaísmo. Mas notem vocês, por gentileza, que ele surge pregando, não uma mensagem palatável depois de 400 anos. Ele não tem preocupação de pregar politicamente correto, porque tem 400 anos, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, tem cerimônia, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, quando a palavra de Deus veio a ele,
ele prega batismo de arrependimento, tem que arrepender. Se não arrepender, não tem perdão de pecados, não tem remissão de pecados. Não é uma mensagem genérica, não é uma mensagem inclusivista, não é uma mensagem, pode vir do jeito que você quiser e permanecer do jeito que você quiser, está tudo bem, não. Ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados. A não ser que haja mudança na mente, mudança na emoção, mudança na vida, não tem salvação. E aí, você vai perceber, no versículo 4, algo sublime. Porque você pode perguntar assim, bom, mas de onde João Batista tirou essa mensagem? Ele criou a mensagem? Ele era a origem da mensagem? Ele inventou a mensagem? E a resposta é um sonoro não. Depois de 400 anos de silêncio profético, quando o pregador abre a boca, ele não prega ele mesmo, nem dele mesmo. Ele volta para as Escrituras, ele volta para a Bíblia. E baseia a sua mensagem no livro do profeta Isaías. Em outras palavras, nós, igreja, nós pregadores, não geramos a mensagem, nós não criamos a mensagem, nós não somos a fonte da mensagem, nós somos servos da palavra, nós somos apenas mensageiros dessa palavra, nós proclamamos essa palavra, nós não produzimos essa palavra. E aí, amados, ele começa a pregação dele assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui vem o que eu chamaria das profundas mudanças que o poder da pregação, cheia do poder de Deus, produz, o que nós chamaríamos de um avivamento. Ele é um engenheiro de trânsito do reino de Deus. O que está por trás aqui é que os grandes impérios da época, desde o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o greco-macedônio, o romano, quando um imperador ou um rei ia visitar uma província longínqua, não tinha as estradas modernas que nós temos, ele mandava os seus engenheiros de trânsito à frente, para preparar o caminho, para que o rei ou o imperador pudesse passar com a sua comitiva. E aí ele não está, João Batista é esse engenheiro de trânsito, mas ele não está falando de estrada, ele não está falando de topografia, ele está falando de coração, ele está falando de vida. E 4 coisas precisam acontecer. Primeiro, todo vale tem que ser aterrado. O que é um vale? É uma cratera? É uma depressão? É um buraco? Que não pode existir, ele tem que ser aterrado. As mazelas da vida, os fossos da alma, os abismos do coração. Quando o reino de Deus vem, quando a palavra de Deus vem transformando, vem reparando, vem enchendo esses vales. Segundo, os montes e outeiros vão ser nivelados. O que é monte? Trata de soberba, de arrogância, de altivez, de orgulho. Deus resiste o soberbo. O trator de Deus vem cortando esses montes e jogando-os ao chão. Onde há soberba, o Senhor não se manifesta. Terceiro, os caminhos tortos serão endireitados. O que é caminho torto? É vida dupla, é falta de transparência, é hipocrisia, é assim uma coisa aqui e outra ali, e outra acolá. E a palavra de Deus vem endireitando a vida. O mentiroso larga a mentira, o ladrão passa a ser honesto, o adúltero passa a viver uma vida santa, o ébrio passa a ser sóbrio, o desonesto passa a trabalhar com integridade. A vida vai sendo restaurada. E o texto diz: os caminhos escabrosos. A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar? Sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida devocional. Tudo isso vai sendo colocado exatamente no lugar, para o propósito para o qual Deus estabeleceu. E o resultado dessa transformação, dessa reforma, deste avivamento, está escrito no versículo 7: e toda a carne verá a salvação de Deus.
Quando o pastor Ernest Higgins esteve no Brasil, na década de 90, aquele que experimentou aquele grande avivamento lá em Quacesabanto, perguntamos para ele: pastor, o que é avivamento? Ele respondeu: é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. A nossa vida pode ser um obstáculo à revelação de Deus ao mundo, ou a nossa vida pode ser o caminho mediante o qual Deus se manifesta ao mundo. Mas, amados, agora vamos ver a abrangência da pregação de João Batista. Confira comigo, verso 7, verso 12 e verso 14. Verso 7 diz assim: dizia ele, pois, às multidões. No verso 12, foram também publicanos. No verso 14, também soldados. O que é importante destacar aqui? Eu acho que todos vocês já ouviram isso, eu já li muitos livros sobre isso. Alguns missiólogos, alguns que se julgam entendedores de plantio e crescimento de igreja, dizem que há igrejas que deveriam se especializar para determinados segmentos da sociedade. Vamos plantar uma igreja para a classe rica. Outros não, vamos plantar uma igreja de gente classe média. Outros dizem, não, vamos fazer opção pelos pobres. Se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar isso. Deus não tem opção pelo pobre nem pelo rico, Deus tem opção pelo homem, pelo ser humano. A igreja de Deus é o único lugar do mundo, irmãos, onde o homem mais rico se assenta do lado do homem mais pobre e não há diferença entre eles. A igreja de Deus é o único lugar em que um diácono, o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro que trabalhou nas obras dele assentar. Não existe extrato social dentro da igreja, todos nós somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Tem a multidão, tem soldado, tem coletor de impostos, tem funcionário público, tem servidor público, todos são iguais. Agora, vejam vocês um fato muito curioso, porque no verso de número 7, parece-nos até que a pregação do João Batista é muito impopular ou quase agressiva. Hoje, se nós fôssemos usar essa linguagem, talvez os nossos auditórios ficariam vazios. Depois de 400 anos que não tem pregador, o cara se levanta e dirige-se assim ao auditório: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas você precisa fazer uma conexão desse texto com Mateus 3, que é paralelo deste, para entender por que ele está dizendo isso. É que no meio dessa multidão, João vê quem? Os fariseus e os saduceus. A essas alturas, irmãos, aquele grupo de reforma e avivamento chamado os fariseus, já não tem mais o mesmo compromisso, nem com a verdade, nem com a piedade. De repente a forma tomou o lugar da essência, a aparência tomou o lugar da piedade pessoal, e eles eram bonitos por fora e podres por dentro. Se você olhar, são os fariseus que estão no contrapé e buscando pegar Jesus em alguma contradição no contrapé para acusá-lo. Mas quem eram os saduceus? Os saduceus foi um grupo que, com o tempo, foi sendo influenciado pela cultura helênica. De repente, a cultura do mundo entrou dentro da igreja, e eles se tornaram o que nós chamaríamos hoje de os crentes ou os teólogos liberais. Eles não creem mais em todo o Velho Testamento, eles não acreditam mais em ressurreição, eles não acreditam em anjos, mas eles se tornaram colaboracionistas de Roma.
E Roma deu para os saduceus, essa elite social, o direito de explorar o templo, que era na época de Jesus e de João Batista, o grande palácio religioso, não só de Israel, mas do mundo. Como assim explorar? Vocês sabem que nas festas de Jerusalém, caravanas vinham do mundo inteiro. É só você ler Atos 2, lá na época da festa do Pentecoste, quantas nações estavam representadas em Jerusalém. Essas caravanas, ao virem, não podiam comprar nenhum animal para o sacrifício com moeda estrangeira. Tinham que fazer o câmbio, mas não podiam fazer fora não, tinham que fazer o câmbio lá na praça do templo, com taxas abusivas. Mas não podiam trazer os animais de casa, lá das suas fazendas, das suas propriedades, não, tinham que comprar o animal, seja o cordeiro, seja a pomba, lá na praça do templo, e por preços abusivos. Foi por isso que Jesus pegou o chicote e saiu chicoteando, e abrindo as gaiolas, e soltando as pombas, e deixando as ovelhas correrem, porque ele disse: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? Covil é o lugar que um ladrão rouba e corre para se esconder. Quando João Batista vê essa gente no meio da multidão, é que ele levanta a voz e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que ele está dizendo é que a hipocrisia desses fariseus e saduceus é pior do que uma ninhada de cobra, porque o veneno da cobra foi Deus quem botou, mas a hipocrisia foi o diabo que colocou na vida deles. Mas notem comigo o alerta da pregação de João Batista agora, por favor, nesses versos 7 a 9. Primeiramente, o perigo mortal da hipocrisia, raça de víboras. Palavra dura, mas é o remédio amargo que cura. Você não cura uma ferida e uma gangrena com band-aid. É preciso ter um tratamento de choque. Segundo, o perigo real do inferno. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, tem muita gente hoje que não se sente confortável em ouvir na igreja esse negócio de inferno. Outros, aliás, negam que o inferno existe. Mas eu vou lhe dizer que é melhor você ouvir sobre o inferno que ir para lá. E João Batista, depois de 400 anos, não tem nenhum constrangimento de dizer que o inferno existe e que você tem que fugir dele. Terceiro, o perigo do falso arrependimento. Versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, não é arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. É mudança de caráter. Quarto, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha aí o versículo de número 8: temos por pai Abraão. O que significa isso aqui? Aqueles judeus daquela época diziam assim: olha, estamos tranquilos, estamos seguros, o nosso ancestral é o pai da nação, é Abraão, então está tudo garantido para nós, estamos seguros. Pasmem vocês, há crentes ainda hoje que acreditam que toda pessoa que nasce em Israel até hoje são salvas pelo simples fato de nascerem em Israel, de serem sanguineamente descendentes de Abraão, usando a mesma teologia falsa daquela multidão. Então me permita lhe dizer: os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. São os que creem no Senhor Jesus, que são os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos de Abraão. Há um grande risco da pessoa viver uma ilusão de uma confiança religiosa. Eu estou seguro, sou presbiteriano desde o berço, sou calvinista reformado, outro, sou arminiano,
sou batista, sou metodista, sou assembleiano, sou isso, sou aquilo. Isso pode ser muito importante e é mesmo, porém, isso não garante a você a segurança da vida eterna. É preciso se arrepender e crer. Mas em quinto lugar, o perigo da vida infrutífera. Olha o versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em outras palavras, o machado não está no galho, o machado está na raiz. Se você seccionar a raiz, a árvore morre. E se ela morre, ela é lançada no fogo. Não se pode brincar com isso. O Evangelho exige uma decisão, uma resposta. Pois bem, amados, agora eu só queria que você pudesse olhar comigo qual foi a resposta a essa pregação, porque em tempos de avivamento, o apelo nem sempre parte do pregador para a congregação, mas parte da congregação para o pregador, e aqui não foi diferente. Então vamos ver o que aconteceu. Primeiro, olha aí o verso 10 e 11, então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Em outras palavras, a marca de alguém que foi verdadeiramente convertido, arrependido e recebeu perdão, é que ele é generoso. Vamos entender melhor? Quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Ô gente, posso lhes garantir que nem Salomão, em toda a sua glória, tinha o guarda-roupa que você tem. Naquela época, a roupa não era igual hoje, que você vai lá e faz um arremate assim, está tudo em liquidação, você já compra uma meia dúzia. Você usava uma roupa até acabar. Então, o cara que tinha 2 túnicas, ele era um cara. E João Batista está dizendo, se você tem 2, dê uma. Que lição para nós, não? Tem hora que a igreja resolve fazer algum bazar, a SAF, as mulheres, e aí, irmãos, vão trazer os usáveis, usados, aí o cara começa a trazer aquelas roupas que não servem mais, que já está rasgada, que já está desbotada, que esse sapato já está furado, e nem lava a roupa para trazer, é uma confusão, o cara só quer tirar, desafogar o guarda-roupa para ficar mais livre. Quem tiver 2, dê uma. Então, se você tiver que dar roupa para alguém, gente, dê o que você gosta, dê o mais bonito que você tem. Vamos parar de usura. Não combina crente, mão de vaca, pão duro, com usura, não combina. Quem tiver comida, faça o mesmo. Bom, mas vamos entender melhor. Então quer dizer que se eu der roupa para quem está com frio, e se eu der comida para quem está com fome, eu vou para o céu? Não. Isso não é arrependimento. Isso é a evidência que você se arrependeu. Ninguém vai para o céu porque dá roupa. Ninguém vai para o céu porque dá comida para os outros. Agora, se você verdadeiramente se arrependeu, você está desapegado de coisas materiais, para amar a Deus e amar o próximo como você mesmo. Você é generoso. Mas vamos ver a segunda questão. Olha aí comigo o versículo 12 e 13. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Quem eram os publicanos? Bom, a Receita Federal da época não tinha a mesma organização que temos hoje. Não tinha computadores, não tinha todo o controle. Então o que Roma fazia para arrecadar os tributos, os impostos? Ela dava uma espécie de permissão, ou se vendia uma concessão para um cidadão definido, para arrecadar os impostos daquela região, com um compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor definido. Mas ele podia cobrar o que ele bem entendesse. Desde que repassasse para Roma o valor devido, ele podia fazer o resto que quisesse, cobrar muito mais e embolsar o resto. Então, era uma profissão que era odiada pelos judeus, porque os publicanos, via de regra, gananciosos que eram, avarentos que eram, esfolavam o povo.
Aí esses camaradas, cobradores de impostos, estão lá no meio desse auditório de João Batista, escutando João Batista pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E eles resolveram perguntar: ô João, e nós, o que vamos fazer? E ele responde: não cobreis mais do que o estipulado. Em outras palavras, você quer saber se um cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto no trabalho dele, íntegro nos seus negócios. Irmãos, a igreja brasileira está precisando de um choque ético. O que tem de crente que dá cheque sem fundo, que ele fala uma coisa que você não pode acreditar no que ele está falando, ele é desonesto, ele passa a perna nos outros, ele é espertalhão, é uma loucura. E na igreja o cara é espiritual demais, levanta a mão, dá glória a Deus, até fala em outras línguas, mas na vida dele pessoal não tem integridade nos negócios. João Batista está dizendo: você quer saber se o cara se arrependeu mesmo? É se ele é honesto nos seus negócios, se ele é íntegro. Eu não estou dizendo que um cara honesto vai para o céu porque é honesto, não, isso não é arrependimento, isso é evidência do genuíno arrependimento. Mas vamos ver o terceiro aspecto. Olha comigo, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o vosso salário. O que João Batista está dizendo aqui? Os soldados estavam lá, fardados, com 38 na cintura. Naquela época não eram 38, era possivelmente uma espada. Ele está dizendo o seguinte: a ninguém maltrateis. Por que ele está falando isso? É porque é possível, não estou dizendo que é possível que alguém, ao botar a farda, se sinta no direito de exorbitar a sua autoridade, de exagerar na sua autoridade e maltratar a pessoa. Estou fardado, eu sou autoridade. É autoridade imposta, não autoridade adquirida. Por que ele está falando não deis denúncia falsa? Porque os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para ganhar propina, trocando em miúdos. Deixa eu explicar. Chegava o publicano, cobrador de imposto, para o cidadão lá, que cuidava lá da sua roça, dizia: ó, seu imposto esse ano é tanto. O cara falava: não posso pagar. Se eu pagar essa quantidade aí, eu não tenho dinheiro para comer o resto do ano, eu não vou sobreviver, não dá para mim, vai me quebrar. Aí o publicano ia para casa e o soldado entrava na jogada. Paga o imposto, que se você não pagar, eu denuncio você. Israel era uma província dominada por Roma. Qualquer denúncia de alguém à Receita Federal de Roma trazia consequências muito perigosas para aquela pessoa. E o soldado entrava exatamente aí, dando denúncia falsa para oprimir as pessoas e embolsar dinheiro ilícito. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje, mas é bom a gente alertar. E ele termina o seguinte: contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado para você não dar um jeitinho, se miscuindo com coisas ilícitas e ilegais, para aumentar o seu salário, para ter um ganho melhor. Contente com o que você ganha, não venda a sua consciência. Irmãos, isso é avivamento, isso é reforma, isso é transformação da vida, da família, da igreja, da sociedade, da nação. O grande drama hoje é que cresce o número de evangélicos, mas a sociedade cada dia mais se corrompe, porque muita gente entra para a igreja, mas o evangelho não entra nela. Pois bem, agora vamos só olhar um pouquinho a vida desse pregador, a identidade desse pregador. Olha comigo que coisa impressionante no verso 15. Estando o povo na expectativa,
E discorrendo, quantos? Todos, não a maioria, todos, no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui? Lucas fala de as multidões, e todos começaram a cogitar algo. Bom, esse cara não é comum, esse cara não é normal. Na linguagem do pastor Jeremias, o cara é brutal. Tem 400 anos que ninguém escuta isso. O cara se levanta para pregar num deserto e as multidões vão para lá. Aí de repente o povo começou a pensar: gente, esse cara é o Cristo, ele deve ser o Cristo, ele é o Messias, ele deve ser o Messias, não é possível, acho que é ele mesmo. E essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada, como o sibilo da serpente, e chega a ele assim: porventura, você mesmo não é o Messias? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Jogaram uma isca venenosa para cima dele. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, ele podia pensar: bom, gente, pensando bem, quem sabe eu mesmo sou o Messias, eu sou um fenômeno, tem 400 anos que nunca ninguém viu o que eu estou fazendo, mas esse povo todo atrás de mim, se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele foi categórico, ele disse: não sou o Messias, eu vim preparar o caminho para ele, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele tem consciência de quem ele é. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, cuidado para você não querer receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aqui tem um outro ponto que merece destaque. É a consciência que o pregador precisa ter da sua limitação. Pastor Júnior, eu, qualquer pregador, qualquer pastor, precisa saber disso. Todos nós precisamos saber disso. Nós somos limitados. Você e eu podemos pregar o Evangelho, mas nós não podemos tornar o Evangelho eficaz no coração da pessoa. Você e eu pregamos aos ouvidos, só o Espírito de Deus pode pregar ao coração. Você e eu ministramos os sacramentos, o batismo, seja por aspersão, seja por efusão, seja por imersão, mas nós não podemos produzir a transformação interior no coração. Nós podemos ministrar a ceia, o pão e o vinho, mas nós não temos poder em nós mesmos para ir lá no coração do pecador, lá no coração do crente e aplicar as bênçãos espirituais daquele sacramento. Só o Senhor pode fazer isso. Nós somos limitados, mas pregamos o Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Mas, amados, agora vem o que eu chamo de o confronto do pregador, no verso 17 e 18. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Ele está pregando o Evangelho, e o Evangelho traz em si mesmo não só boas novas, mas traz também exortações. E agora tem uma lição importante aí. Enquanto nós vivermos até Jesus voltar, na igreja você vai ter joio e você vai ter trigo.
você vai ter ovelha e você vai ter lobo. Você vai ter crente verdadeiro e você vai ter crente falso. Nós não sabemos distinguir bem isso. Os dois vão crescer juntos. Mas quando Jesus voltar, o joio é joio, o trigo é trigo. O joio vai para o fogo, o trigo vai para o celeiro. O crente falso vai perecer eternamente. O crente verdadeiro vai para o gozo do seu Senhor. Mas agora, ainda me permita falar para vocês da coragem desse pregador. Versículo 19 e 20, e eu encerro aqui. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Vocês se lembram de Herodes, o grande, o primeiro Herodes, que mandou matar as crianças de Belém? Pois ele casou 9 vezes. Então, ele teve filhos com várias mulheres. E quando ele morre, o território que ele governava foi distribuído entre 4 dos seus filhos, chamado de tetrarquias. Outros filhos não receberam tetrarquias, moraram fora de Israel. Um desses filhos morava em Roma. E aí Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, um dia vai a Roma e se engraça com a sua cunhada, Herodias. Só que Herodias não era apenas mulher do irmão dele, Herodias era meio irmã dele, porque era filha do mesmo pai, Herodes o Grande, com outra mulher. Aliás, Herodias era filha de Herodes o Grande com Mariana, que era a esposa predileta do Herodes o Grande, a quem ele mandou matar. Imagina se não fosse a esposa predileta. Ele chega em Roma e joga os galanteios em cima da cunhada, e ele era casado, Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, da região de Edom, de Petra. E ela diz para ele: eu me caso com você, vou embora com você lá para Galileia, mas você vai ter que se divorciar da sua mulher. Eu quero exclusividade, não quero ser filial, quero ser assédio. Ele aceita a proposta e volta de Roma, traindo o irmão, roubando a mulher do irmão e se casando com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. Em outras palavras, o pecado dele não foi apenas de adultério, mas também de incesto. Quando João Batista vê essa cena, ele diz na cara do rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é mexer num ninho de cobras, num vespeiro. Mas João Batista não era um profeta da conveniência. Ele não era alguém que buscava agradar aos homens. Ele não era um pintor do efêmero, ele era um escultor do eterno. E eu fico imaginando hoje, se nós fôssemos interferir na vida dos grandes ícones da política, tratando das suas questões pessoais, talvez fôssemos odiados também, perseguidos também. O que acontece? Ele passou a ser inimigo do rei, o rei passou a persegui-lo, e diz a Bíblia que o rei o prendeu na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós, essa prisão? Às margens do Mar Morto. No verão, eu tive lá no mês passado 2 vezes, você chega a temperaturas a 50 graus no Mar Morto, insuportável. E João Batista é o maior homem dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus. E encerra a sua carreira numa masmorra, num lugar insalubre, insuportável. E por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera e de um adolescente inconsequente,
o maior homem dentre os nascidos de mulher, o precursor do Messias, é degolado e a sua cabeça é levada à festa macabra numa bandeja. Parece-nos um fim inglório. Entretanto, João Batista preferiu a prisão numa masmorra imunda do que ficar livre com a sua consciência presa. Quem hoje bota o nome num filho de Herodes, a não ser um louco ou uma pessoa que não conhece a história? Mas João Batista continua influenciando milhões e milhões de pessoas até hoje.